Oi, bom dia. Vamos para a nossa aula, né? Hoje é a nossa aula de... Hoje é sexta-feira, né? Já sexta-feira de novo, né? Semana passa muito ligeiro, né? Então, hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2020, tá? Então, hoje nós temos nossa aula de ciências. A nossa aulinha de ciências, tá? Então, nós vamos começar, né? Iniciando uma nova unidade, né? Unidade 3. Unidade 3, invertebrados. Aí nós vamos aprender o que são os animais invertebrados. Então tem lá, né, na primeira, lá na unidade, né, que inicia na página 72, o que eu sei. Você já viu uma cena parecida com a dessa imagem? Que cena que nós estamos vendo ali, né? Uma abelha tá buscando seu alimento, né? Lá na flor, né? O seu néctar, né? É o seu alimento. Então ela está pousada numa flor, né? Tirando seu alimento. O que as abelhas buscam nas flores? Ela busca, né, os seus alimentos, né? Ela busca o seu alimento nas flores e também da onde ela, né, produz os mel, né? Mas ela tira o alimento das flores. É a alimentação dela, ela tira das flores. As abelhas têm esqueleto? Sim, né? Ela tem um esqueleto externo, né? Como todos os outros animais, para proteger os seus órgãos, né? Que protege os seus órgãos, porque ela tem órgãos, ela tem tudo igual a um outro animal, né? Então ela tem também um esqueleto. As abelhas têm 6 patas e 2 antenas. Você conhece outros animais que tenham essas características? Quais? Sim, né? A formiga, a borboleta, o besouro, a cigarra e alguns outros, né? Tem 6 patas e 2 antenas, né? Como nós já aprendemos para que servem as antenas dos animais, né? Elas têm porque elas ajudam na sobrevivência delas. O ser humano se beneficia das atividades realizadas pelas abelhas? Como? Como que o ser humano se beneficia pelas atividades realizadas pelas abelhas? Ela produz o mel, né? Além da produção de mel, que ela produz o mel, então ela também faz parte da polinização, né? Na hora que ela pousa, que ela desce de flor em flor, né? Ela vai de flor em flor, de flor em flor, né? Então então elas colhem algumas sementes, algumas coisas, né? Algum néctar fica ali nos pelinhos dela lá, né? Naqueles pelos que elas possuem. Então elas transportam depois para outras flores, né? Ela vai transportando de flor para flor. Aí como ela vai em todas as flores, nas flores das agriculturas, tudo, ela ajuda na reprodução das plantas também, né? Ela ajuda no que ela carrega aquele néctar, aquelas sobras de sementes no corpo dela e ela sai derrubando, ela ajuda na reprodução também, né? Na reprodução de muitas plantas, né? Às vezes você fala, nasceu uma flor ali, eu nem plantei aquela flor, né?
Pode ser a abelha, né? Que passou ali e derrubou, né? Alguns vestígios da semente, né? Do alimento dela, né? Que ela carrega. E ali cai um pedacinho, né? Um vestígio de semente, das coisas e reproduz, né? Também ela serve, né? Além do mel, né? Que é muito bom, é um alimento, né? Um alimento saudável, que é a abelha que produz. Ela também ajuda, a polinização dela também ajuda na reprodução de plantas, tá? De algumas plantas. Então é isso, tá? Isso que a professora é sobre, né, a abelha. Então ali, né, o que ela está fazendo nesta imagem? Ela está ali numa flor, né, tirando seu alimento, né? E ali da onde, né, nessa simples atividade que ela faz ali, ela ajuda, além dela se alimentar, né, dela sobreviver, ela ajuda a natureza. Ideias em construção. Agrupando os animais. A diversidade de animais é muito grande. Você já deve ter reparado que há animais grandes e pequenos, de cores variadas, com o corpo coberto de escamas, pelos ou penas. Alguns deles nadam, outros voam ou caminham. Isso você aprendeu né? Você viu na unidade, né? Na unidade 2, né? Que nós acabamos de ver. Para facilitar o estudo das características e dos hábitos dos animais, os cientistas costumam separá-los em grupos, com base em alguns critérios, isto é, em diferentes categorias. A classificação permite a formação de grupos de animais com várias características em comum, ou seja, com semelhanças. Há muitas formas de classificar os animais e tudo depende do critério que você escolhe. Por exemplo, podemos agrupar os animais pela forma de locomoção, pelo local onde vivem ou pelo número de patas que têm. Analise as imagens a seguir, que apresentam alguns animais, e observe as características de cada um deles. Então ali nós temos o largato, né? Olha, você repara bem o largato. Ele tem 4 patas. O besouro, ele já tem 6 patas e tem 2 antenas. Aí lá nós temos a barata, né? Que também tem 6 patas, como a abelha, como o besouro. Aí nós temos os pombos, tá? Olha lá os pombos com 2 patas. O cachorro com 4 patas. E a minhoca não tem nenhuma pata, né? A minhoca, ela rasteja, né? Ela não tem pata. Então, lá, e aqui o largato e o besouro. Com a ajuda de 4 colegas, classifique os animais retratados na imagem em dos grupos diferentes nos quadros a seguir. Para isso, converse entre si e escolham um critério ou uma característica em comum que vocês usarão para agrupar os animais. Na sequência, apresente a classificação definida por você para o restante da turma e ouçam o critério que for escolhido pelos... Então, não está na escola, né? Mas dá para você fazer aí, né? Em casa. Então, você vai ver os animais e vai formar 2 grupos com eles, né? Vai pegar esses daqui, o largato, o besouro, aí aqui, né, a barata, os pombos, o cachorro e a minhoca. Aí você vai formar 2 grupos. Grupo 1. O que você pode fazer no grupo 1? Colocar ali os nomes dos animais. Nós vamos ver lá para frente, mas os animais, né? Quais são os animais vertebrados que tem ali? O largato, o cachorro e o pombo. E os invertebrados?
o besouro, a barata e a minhoca. Então dá para você fazer 2 grupos assim, né? Uns de vertebrados e outros de invertebrados. Daí lá mais para frente nós vamos ver o que é, né? Construindo o conhecimento. Classificação dos animais. Os pesquisadores identificaram quase 1 milhão de animais diferentes para estudar e compreender toda essa diversidade. Os cientistas classificam os animais em grupos. O agrupamento dos animais se dá pelas características compartilhadas entre eles. Podemos usar diferentes características para agrupar os animais, de acordo com a maneira qual os filhotes nascem ou com o tipo de alimentação, por exemplo. Veja a seguir um exemplo de classificação dos animais, na qual a característica usada para agrupar os animais foi o tipo de dieta. Então aqui eles agruparam assim, né? Aqui é um cavalo, e um jacaré. Então eles classificaram pela dieta, né? Pela alimentação do animal. O cavalo, ele é herbívoro, né? Ele come plantas. E o jacaré é carnívoro, que ele come outros animais. Então, esses animais aqui foi feito o agrupamento desse jeito, né? Grupo do cavalo herbívoro e o jacaré carnívoro. Então, isso aqui é só, né, uma explicação. Uma característica usada na classificação dos animais em um dos grandes grupos é a presença de um esqueleto interno com coluna vertebral e crânio, composto de ossos e de cartilagens. Representação de um esqueleto humano. Em azul está representado o crânio e em vermelho a coluna vertebral. Então, a representação de um esqueleto humano. Aí na segunda lá, a representação de um esqueleto de cachorro em azul. Está representado o crânio e em vermelho a coluna vertebral. Então, esses animais que têm colunas vertebrais, que têm crânio, também tem a coluna vertebral, né? Aqui é o ser humano e aqui é o cachorro, né? De azulzinho lá é os crânios, a cabeça, e de vermelho, né? É a coluna, né? É a coluna vertebral, tanto do cachorro quanto do homem, né? Esse também aqui, a do cachorro é aqui a coluna dele, né? E a do homem é aqui, né? Desce do crânio. Os animais que têm crânio e coluna vertebral são os vertebrados, como os pássaros, gatos, largatos, cachorros, peixes, sapos e seres humanos. Já aqueles que não têm crânio nem coluna vertebral formam o grupo de invertebrados, como as minhocas, as aranhas, os mosquitos, as baratas, os besouros, as borboletas, os caramujos e os camarões. Então, vertebrado, né? Ele possui ossos, né? E possui coluna vertebral e possui crânio. Os invertebrados, né? Eles não possuem, né? Ossos, né? Eles até possuem um esqueleto, mas que não são ossos. Alguns grupos de invertebrados. Há uma grande diversidade de animais invertebrados. Eles podem viver na água, seja no mar, em rios ou em lagos, e na terra, para facilitar o estudo sobre esses seres vivos. Os pesquisadores se classificam em diferentes grupos. Alguns dos grupos de invertebrados serão apresentados a seguir. As artrópodes é um grupo com o maior número de invertebrados
vertebrados que conhecemos. Os números desses grupos têm o corpo coberto por carapaça dura, que forma um esqueleto externo que os protege. Eles têm também patas articuladas que facilitam sua locomoção. Alguns artrópodes passam pelo processo de muda, que é a troca periódica do esqueleto externo, o que permite o crescimento do animal. É que nem nós já vimos a borboleta, né? Ela troca, né? Ela tem as fases dela, né? Então aqui nós vamos ver a cigarra. A cigarra saindo do esqueleto antigo. Esqueleto externo da cigarra, vazio. É comum encontrá-los nos troncos de árvores, em praças e parques. Então aqui está a cigarra, né? Que está saindo dessa capinha dela aqui, né? E depois a gente... quem já não encontrou, né? Umas capinhas secas assim, grudadas nas árvores, né? Eu aposto que muita gente já encontrou, né? Então são as capinhas que a cigarra deixa. E é o formato dela todinho, né? Tem até as patinhas, as antenas, né? É um corpo, né? É uma casca que ela deixa ali, né? Que cobriu o corpo dela, né? Como se fosse o corpo dela verdadeiro, né? Então ela deixa ele ali, né? Então é o esqueleto antigo dela, né? Então ela sai do esqueleto e o esqueleto externo da cigarra vazio. Então ali é o esqueleto dela que ela tinha antes de ter aquela capa ali, né? Então um é o esqueleto antigo e o outro é o esqueleto externo que ela deixou ali. Aí veja a seguir alguns animais que fazem parte do grupo dos artrópodes, né? Que é os animais invertebrados, né? Mas que eles possuem o esqueleto. Grupo insetos. São animais que têm 6 patas e 2 antenas, entre outras características. Entre eles estão formiga, bicho-pau, borboleta, besouro, mosca, mosquito, abelha, grilo, libélula e pulga. Ali representados tem um bicho-pau, né? Que é um bichinho bem fininho, com as patinhas fininhas e algumas asinhas, né? Assim, mal você consegue enxergar ele, né? E tem a borboleta, né? Ó, o bicho-pau lá, né? Alguém já viu, mas mal dá para ver ele. E a borboleta. Aracnídeos são animais que têm 8 patas e não têm antenas. Entre eles estão as aranhas, os escorpiões e os carrapatos. Né? Tudo bicho que dá medo, né? Aqui nós temos a aranha e aqui o escorpião. Então, eles não possuem antenas, né? Nem aranha, nem escorpião. Crustáceos. São animais que têm 10 ou mais patas e 4 antenas. Muitos são aquáticos. Entre eles estão o camarão, caranguejo e tatuzinho de jardim. Então, a representação ali está o tatuzinho de jardim, né? Todo mundo, vocês, né? Já deve ter visto. É tipo um besourinho, né? Bem pequenininho e tem bastante patinhas, né? Que são 10 patinhas. E parece um tatuzinho, né? Ele tem o formato de um tatuzinho. E aqui nós temos o camarão. Esse já tem antenas, né? Então é isso hoje, tá? Não vou muito para frente, né? Porque não é muita informação num dia só. Aí no outro dia nós continuamos. Então só ficou uma atividade, né? Lá para vocês agrupar os animais. A prof deu uma, né? Para você apanhar tipo os grupo 1 vertebrados e o grupo 2 não vertebrados, tá? Entre aqueles animais que estão ali.
tá bom? Então daqui a pouco nós voltamos com a matemática.